Primeiramente, eu quero agradecer a participação dos nossos convidados aí. É uma grande honra estar com vocês aqui junto para a gente falar um pouco de grandes temas aí que está em alta, e eu posso dizer de forma a nível Brasil aí, são temas extremamente importantes e que eu quero aproveitar a experiência de vocês para poder mostrar para quem está entrando na área de segurança ou algumas situações ou algumas vivências que outras pessoas, né, muitas das vezes desconhecem, nunca vivenciou, e aqui eles vão ver que pelo fato da gente ter muito tempo, a gente ter uma sólida experiência e sempre aprendendo mais, a gente pode contar algo ou dizer algo que irá agregar muitas pessoas. Novamente, né, nosso intuito é justamente conectar essas experiências ao outro lado da tela, e eu quero, assim como, né, a gente fez da última vez, eu vou iniciar pela Tâmara, depois a Fabiola e a Vivi. A gente vai contar um pouco da história, então eu quero que vocês me falem, cada uma, como que foi a sua entrada para a área da segurança, o que vocês faziam, como que foi esse percurso, e já aproveito para entrar num tema extremamente delicado, que é justamente esse cargo de segurança do trabalho. Ele veio muito de algo masculino, então é um cargo que muitas das vezes as mulheres sofrem um pouco de preconceito, né, porque é um cargo de liderança, de certa forma, e é um cargo que eu falo que segurança é vida. Então, muitas das vezes a gente vê muitos funcionários que não dão o respeito para essas pessoas, para essas grandes mulheres aí que trabalham muito para chegar nessa área. E eu quero que vocês comentem a história e depois falem esses desafios, o que vocês já chegaram a passar por isso. E é isso, vamos começar. A nossa Tâmara pode se apresentar. Prazer, meu nome é Tâmara, sou técnica em segurança do trabalho, sou consultora em SST, sou aplicadora do método GTS, né? Então, acabei de passar no exame da ordem, então vou seguir carreira jurídica. Então, eu comecei como técnica de segurança quando eu decidi ingressar nessa área, fazer o curso, né? Eu queria mesmo devido a, primeiramente, dinheiro. A gente não escolhe. Essa é a nossa liberdade financeira, é poder ter escolhas. Então, eu escolhi, né, o Tec Segurança para poder agregar minha renda. Então, quando eu tive o primeiro contato na área, foi na construção civil. Então, foi um desafio para mim, porque eu tive bastantes embargos, eu tive muitos conflitos falando de hierarquia, né? Tinha engenheiros nos locais que não deixavam eu atuar da maneira correta, então foi um desafio. Hoje eu atuo na área de consultoria, já é a terceira consultoria que eu trabalho, né? Eu já tenho aí, vamos dizer, 15 anos de Tec Segurança Trabalho. Então, foi desafiador. E acredito, assim, que a gente aprende, né, os caminhos que nós traçamos, né, a gente aprende a contornar esses desafios, aprendemos com eles, aprendemos com o erro. Então, acho que hoje, atualmente, essa dádiva que eu tenho de exercer na área de segurança, né, e saúde do trabalho, é onde eu estou atualmente, assim, não tem explicação, né. Eu prefiro hoje trabalhar na parte de consultoria, eu não gosto mais, eu, né, me identifiquei na parte de consultoria ao invés de chão de fábrica, vamos dizer assim, justamente por esses desafios que eu enfrentei no início da carreira, mas que não me limita, pelo contrário, eu adquiri um conhecimento, assim, extraordinário, que a consultoria você tem contatos, né, com várias áreas, todas as NRs, então você tem que aprender todo dia, buscar, se atualizar. A gente teve recente, né, uma atualização da NR35, foi ontem. Então a gente está ali todo dia aprendendo um pouquinho. Então é o que eu devo, né? Eu quero continuar seguindo a parte de SST, mas também agregada à carreira jurídica. E você, nesse período, até chegar como técnico, pelo que você comentou, o que você chegou a passar durante esse período? Você fala assim, não, eu fui de chão de fábrica, então eu me identifiquei na consultoria, né, pelo que você falou, justamente pelo conhecimento que você adquire, mas sobre essa trajetória,
Você falou que tem 15 anos que você 15 trabalha anos. com segurança do trabalho. E o que você acha da área hoje? Né? Nessa história sua, você fala, na minha história aconteceu assim, eu fui... Porque às vezes tem pessoas que entram, mas não gostam e continuam. Você continuou gostando durante quando você entrou? Você não gostou, mas continuou por causa de financeiro? Como que funciona essa trajetória? Na verdade, eu me apaixonei, né, pela área de segurança do trabalho. Eu me apaixonei, então não se tornou mais uma necessidade financeira, mas é uma maturidade profissional que eu adquiri durante essa trajetória profissional. Então, hoje eu atuo por amor. Inclusive, eu resolvi fazer direito, né, e seguir direito trabalhista justamente por isso. No início, as pessoas perguntavam o que tinha a ver. Por que você vai fazer direito? Tinha que fazer engenharia. Não, vou ver o que dá. E hoje eu consigo juntar, né, tanto o conhecimento técnico que eu tenho aí durante a minha carreira, juntamente com o jurídico. Então, eu transformei o conhecimento técnico. Hoje eu consigo atuar dentro das empresas de forma preventiva, por isso que eu gosto da consultoria. Meu trabalho hoje é levar para as empresas, né, a segurança e para os empregados. Então, eu consigo ter essa visão. Então, hoje eu faço por amor, né, e agora dentro do jurídico também. Que legal, que legal. E quais foram os desafios, né, por você ser mulher, que você passou aí, que você pode contar para o nosso ouvinte, até chegar... São muitos. Aonde você chegou? Falando do financeiro, a diferença salarial. Tive muito de trabalhar juntamente com alguém com o mesmo tempo de casa, mesma idade, receber um valor inferior. Até hoje. Né? Até hoje tem isso. Então, eu quando comecei na construção civil, meu primeiro... isso, né, que eu tomei... vamos dizer, um ranço da construção civil, foi justamente por isso, né? Tinha engenheiros, eu era muito assediada, nem falo sexualmente, moralmente falando, porque tinha engenheiros lá que não deixavam eu trabalhar como tec-segurança. Então, foi um dos desafios, eu estava ali só para ocupar uma obrigação legal, né, que a gente tem, a NR4, que fala sobre, né, a quantidade de tec-segurança. Então, eu estava ali para ocupar uma obrigação legal, não para exercer de fato. Então, esse foi o meu primeiro desafio como mulher. O povo não me via como uma tec-segurança, me via como uma figurinha legislativa, essa é a verdade. Passei por situações de racismo, né, uns desafios, passei pela situação por ser mãe, né, tive a fase de ser mãe, como que eu ia conciliar a maternidade com o profissional, né, então já tive portas fechadas por isso, né, então nós como mulheres já enfrentamos vários desafios com isso, e a maternidade foi uma também que foi desafiadora, eu acho que foi uma das maiores, né, até porta de emprego, você chegar na empresa, fazer uma entrevista, quando você falar que tem um filho, você já ali barrado, literalmente. E hoje ainda tem algumas empresas que tendem a pensar dessa forma, né, mas a gente sabe que as mulheres aí cada vez mais vêm crescendo de forma muito... vou colocar assim, positiva, vem mudado muito aí as formas, a gente sabe que pelo fato de ser, né, muito brusco, aquele pensamento masculino, né, isso mudou muito, né, a gente sabe que tem muita coisa a melhorar, mas para você que está ouvindo aí, né, é muito legal de mostrar o seguinte, olha, ela é uma pessoa que tem que sofreu racismo por cor diferente, por ser mãe, e muitas das vezes está batalhando sozinha ali para conseguir chegar onde quer chegar, sofrendo diversos tipos de preconceito, assédio moral, por ser mulher também, que é um dos principais fatores dessa área que eu acho que eu vejo muito falta. Mas é muito legal de mostrar para todo mundo que se ela chegou, ela batalhou, hoje a gente tem essa possibilidade. Você, muitas das vezes, tem muitas mulheres aí que tá começando agora, tem um pouco de receio de entrar. Então a gente vê que, lógico que o mundo está em mudança, né? Mas é válido você ver que a gente teve uma prova viva aqui que passou por muitas situações aí que, né, foram uma pedra no sapato dela durante um tempo, mas que fizeram ela chegar onde ela chegou. Hoje mudou a minha realidade. Que é muito legal. Passando então, né? Vamos continuar aqui com a nossa
convidada Fabiola, depois a gente vai rotacionando. Então você começa com a sua história, né? Se apresenta, conta um pouco de como surgiu essa área de segurança, se você também se apaixonou, como que foi essa entrada, né? Dependendo aí se você era de uma outra área, conta um pouco pro pessoal e fala também sobre os seus desafios por ser mulher de estar nessa área. Sim. Bom dia a todos, né? Bom dia. Eu sempre decidi que eu queria fazer engenharia civil. Então, eu já vim com esse pensamento que eu queria ser engenheira civil. E aí, na época, quando eu estava quase formando o terceiro ano, eu fui olhar as áreas que eram semelhantes à engenharia civil, área técnica. E aí, eu identifiquei com a segurança do trabalho. Então, eu já vim com esse pensamento, né? Se não conseguir passar em engenharia civil, eu vou fazer técnico de segurança do trabalho. E foi o que aconteceu, né? Eu morava no interior de Diamantina, e aí eu fiz um monte de vestibular, fiz lá em Diamantina, fiz em Belo Horizonte, e aí eu consegui uma bolsa de estudos no Senai e vim. Falei assim, já que eu consegui, eu vou, né? E acabou que eu vim para Belo Horizonte com esse intuito, né? Não é fácil, porque eu era uma menina que eu não sabia pegar ônibus com 18 anos, e aí eu falei, gente, eu caí em Belo Horizonte, né? Então vamos lá pro desafio. E comecei a ingressar na área, e assim, eu tinha certeza que eu queria seguir a área de construção. Eu já vim, assim, eu quero entrar na área de construção. Não sei por que, né, que a gente nasce assim com esse ímpeto, fala assim, nossa, eu quero realmente, é isso que eu quero, né, eu quero ver as construções sendo realizadas, eu quero participar daquilo ali. E aí, só que quando você chega, você acha assim, não, vou começar a divulgar currículo, né, vou conseguir alguma coisa. E foi muito difícil. Então, eu recebi muitos nãos, né, às vezes a pessoa perguntava assim, você conhece Belo Horizonte? Não conheço, mas posso conhecer e tudo. Perdi a vaga por isso. Você tem conhecimento da área? Não tenho conhecimento. Eu estou buscando estágio para isso, né? E aí, lá atrás, eu tive uma oportunidade numa construção civil. E aí foi onde que eu ingressei. E realmente é desafiador para nós, principalmente eu era muito nova. Eu tinha 19 anos quando eu ingressei nesse estágio. E as pessoas assim, não olham assim e falam assim, uma menina querendo me dar ordem, querendo mandar eu colocar um EPI, querendo me aplicar uma advertência, né? E aí você começa a entender, né, o posicionamento, que eu falo que é muito importante hoje, a mulher, quando ela chega numa empresa, ela se posicionar. E aí foi onde eu aprendi realmente o posicionamento, de chegar no local e realmente se impor. Falar, olha, eu cheguei e as coisas precisam acontecer, elas precisam ser realmente demonstradas. E assim, é muito difícil você conseguir se impor e ser respeitada, né? E assim, acabou que eu ingressei e comecei na construção civil, e aí depois eu falei assim, nossa, eu não entendo de documentação. E aí foi onde eu fui para medicina do trabalho, para entender documentação, entender requisito legal, por que que é isso, por que que é aquilo, por que que surgiu esse documento, né? Por que que lá dentro da obra eu preciso cumprir esse requisito legal? Entender realmente a natureza. E aí eu fiquei um tempo na medicina e depois logo eu já ingressei novamente para a construção civil pesada, que aí realmente é onde você fala assim... Você afundou ali, né? Agora eu quero mesmo. Apanha, mas como se diz, não, já que chora e a mãe não tá nem sabendo. Pra não molhar, eu vou molhar direito. Porque eu falo assim, gente, é muito diferente a construção civil predial e a construção civil pesada. Totalmente. É totalmente diferente. É um cenário que você planeja uma atividade e quando você chega para a execução daquela atividade, o cenário é alterado. Né? É alterado porque o morador não quer que você faça. É alterado porque um dia anterior cai um dilúvio em Belo Horizonte e você não consegue executar a atividade conforme você havia planejado. Então, assim, a construção civil pesada, ela é desafiadora mesmo. Então, o técnico que vá para a construção civil pesada, ele tem que ir com garra.
Ele tem que querer fazer e falar assim, não, eu vou fazer o meu melhor, eu vou me dedicar, eu vou criar uma cultura de segurança com os nossos colaboradores, porque hoje a segurança do trabalho, eu entendo que quando você entra com essa cultura de segurança, com essa autorresponsabilidade deles, você ganha 50%, né? Porque os funcionários, eles começam a entender que eles são parte daquele processo, que eles são parte responsável por aquela aplicação, que não é o técnico de segurança chegar na frente de serviço que vai resolver os problemas. Não, eles também têm a responsabilidade deles, sabe? E aí, quando eu entrei para a área de construção civil pesada, eu falei assim, me encontrei. Então, é aqui que eu quero ficar, né? É aqui que eu quero permanecer, né? E depois veio a engenharia civil, e aí eu falei assim, não, realmente é o que eu quero seguir nesse segmento e ver as coisas se transformando, né? E assim, às vezes meu pai até pergunta, mas você fala que faz tanta obra e não sei o quê. Eu falei, pai, tudo que eu faço está debaixo da terra. Ninguém vê. Ele é um método do qual você só vai ser beneficiado por utilização, que é uma drenagem, né? Uma rede de esgoto, uma rede de água, só isso. Mas se eu passar no asfalto limpinho, lisinho, você sabe que foi feita uma engenharia perfeita ali. Então, assim, realmente é bem transformador mesmo. Que legal, hein? Você vê um desafio. Para a mulher já é desafiador. Vamos colocar a área de segurança e a Fabiola ainda foi para construção civil pesada. Onde 80% dos funcionários são homens, né? São homens. Inclusive, é um dos maiores índices de acidente nível Brasil, né? Sim, e assim, não são acidentes, como se diz, superficiais. São acidentes graves, né? Então, hoje nós trabalhamos para que aquele acidente ele não ocorra, né? Então, assim, muitas vezes os funcionários eles estão ali durante uma atividade, nós estamos executando uma atividade, uma escavação de 14 metros de profundidade. Então, são gravíssimos a probabilidade de um acidente acontecer ali. Então, quando você olha para aquela situação e ela finaliza, aí você fala assim, não, graças a Deus. Aquela sensação de dever cumprido. Sim. E o que é, assim, né, eu falo que a gente da segurança, a gente tem que demonstrar para a empresa que nós estamos ali para auxiliar. Sim. E muitas das vezes a empresa vê a gente como aquele quesito assim, custo. Porque a segurança, até hoje, né? Por mais que hoje mudou muito a metodologia, mudou muito o pensamento, as empresas grandes, elas vieram com aquela metodologia assim, a gente tem que mudar. Sim. Não adianta eu só cumprir a NR4, igual a Tâmara falou que do início, né? O pessoal queria só ligar a NR4, pede para ter um técnico de segurança, eu quero que esse técnico fique aqui. E aí vinha a visão das pessoas, falando assim, o técnico de segurança é só para entregar EPI, para ficar andando na obra, sentar. Não via com o que a gente tinha que fazer e qual que era a importância de um técnico, de um engenheiro de segurança dentro da área. Sim. E hoje essa empresa que começa a enxergar a segurança como principal também, que ela não é somente planejamento ali, que cumprir papel, a empresa ela vê que ela não tem custo, que a segurança ela agrega também no gerenciamento, né, da empresa. Sim. Porque, igual você falou, eu preciso de fazer uma escavação a 4 metros. Tá, eu tenho que ver variáveis, eu tenho que pegar a APR, fazer aquela análise de risco toda ali primeiro. Porque, igual nas empresas que eu trabalhava, eu falava, gente, não adianta a gente fazer o planejamento, se não fazer um planejamento junto com a segurança. Se vier acontecer algum acidente, né, não vamos nem falar uma fatalidade, mas um acidente, o que a gente vai ter que fazer? Parar aquele processo todo, estudar tudo novamente, ver onde que a gente errou, qual que é o início, onde que a gente tinha que começar. Aí a gente não vai parar para fazer tudo? Por que a gente já não faz desde o início todo o processo, tudo certinho para não chegar a isso? Sim, verdade. Né? Isso é verdade. E ainda mais em construção civil, como você falou. Então as pessoas querem que ele tenha data, início e data fim, né? Então eles querem planejar. E quando você naquele planejamento, esquece do dia chuvoso, do vizinho, igual você trabalha muito questões urbanas, né? Esquece ali da comunidade, que a gente tem que se atentar, a gente tem que se ver, porque a gente impacta também na vida deles,
né? Não tem jeito de deixar de impactar. Então, isso tudo é muito burocrático, né? Vamos falar assim. E para quem está ali de fora, que ele quer é o orçamento, ele está olhando isso, não deixa de olhar, aí ele começa a enxergar assim, nossa senhora, eu tenho que parar para fazer isso está atrapalhando a minha obra, está atrasando o meu tempo, eu tenho que entregar isso até amanhã, eu não posso parar. É desafiador. É exatamente isso. Por isso que eu falo que a segurança, quem entra, apaixona. Isso é verdade. A gente chega ao mais próximo, assim, não é um médico, mas a gente prevê, né? Vamos prevenir para que eles não cheguem a ter um acidente. É uma coisa, falar, assim, muito legal. Hoje, você falou a questão do médico, né? A intenção é essa, de trazer esse conhecimento, essa realidade, principalmente para a coordenação de obra, né? Mostrar para eles que quando a segurança ela é aplicada, nós temos um número de benefícios. Nós evitamos acidente, nós evitamos um afastamento por doença. Né? Nós tiramos aquele funcionário, às vezes ele iria adoecer. Mas a partir daquele momento que ele começa a executar uma ginástica laboral, a analisar uma PR, a analisar um cenário, a ter uma percepção de risco, ele está ali criando um mecanismo para evitar que ele adoeça. Uma coisa interessante que a Tamara vai poder falar melhor, que a gente comentou sobre a questão do FAP, né? E o que acontece? Como a Vivi falou, tudo é custo. Mas quando você vê o cenário por completo, por exemplo, o FAP, então, se a empresa acidenta, ela vai pagar por aquilo. Sim. Então, ela tem uma porcentagem, que aí a Tamara vai poder comentar um pouco sobre mais a fundo pra gente. Mas a segurança, além de prevenir que o funcionário não se acidente, você é a figura chata de qualquer construção, qualquer empresa mineradora que seja. Sempre a segurança é vista como um custo. Mas qualquer coisa que acontece, quem é o primeiro a ser acionado? É o segurança. É a técnica, é o time completo. O porquê que aconteceu? E às vezes você tá ali batendo na mesma tecla com o time, nós precisamos colocar esse óculos aqui, o pessoal tá ficando exposto. Não é um custo, até alguém perder, por exemplo, uma visão. Sim. E aí fala, Fabiola, por que... Entendeu? Aí começa o quê? A procurar ocupado. Exatamente. Sim. E, na verdade, é a falta de quê? Não, é uma visão de segurança. É lógico que isso vem mudando um pouco, porque as normas vêm atualizando, aí a gente tem outros fatores e os próprios funcionários têm visto que é importante a segurança. Sim. É difícil, a gente sabe que tem tanto construção como mineradora, muitas pessoas antigas. Então é um pouco difícil você mudar aquela cultura. Mas, se você coloca... Então, vamos colocar assim, tem pessoas que abordam de forma diferente. Tem gente que é mais rústica, então vem, é assim, tem que ser assim. E hoje a gente sabe que como o mundo está mudando, principalmente é um assunto que a gente vai comentar, sobre as gerações mais novas. Então, se você chegar exigindo de uma forma muito grosseira, você vai perder aquele funcionário. Sim. Então, olha para você ver. E a gente vai comentar também sobre a questão da NR1, que é um gargalo muito grande que fala do risco psicossocial. Então, olha para você ver mais um item para o técnico de segurança, para os times de segurança, para o engenheiro de segurança, para o coordenador de segurança, que ele vai ter que, o funcionário está bem? Eu vou ter que ver como é que vai chegar aqui, se ele vai estar bem, se não vai estar para trabalhar. Principalmente com essa geração mais nova, que é um gargalo muito grande. Mas assim, Francisco, eu costumo até dizer que com a equipe, a segurança do trabalho, ela já fazia NR1. Ela sempre foi o ponto de apoio dos colaboradores. Então, por diversas vezes, os colaboradores, eles veem a segurança do trabalho como um ponto de apoio. Olha, eu não estou bem. Olha, lógico que agora, né, vai aprofundar, virou legislação, mas assim, sempre a segurança do trabalho foi aquela referência ali do suporte do colaborador, para tudo. Eu já tive casos mesmo de funcionário que chegou e eu falei assim, não, o que tá acontecendo? Você não tá bem. E aí ele falou, Fábio, eu me divorciei, não tô bem mesmo, briguei com minha mulher, não sei o
quê, tô procurando casa e tal. Se abriu, né? Teve aquela iniciativa ali de se abrir. Fala, então, vamos conversar com o engenheiro? Vai para sua casa, vai procurar, porque você trabalha com máquinas, já pensou? O que você pode fazer no momento de distração ou de fúria sua? E aí foi onde nós mandamos ir para casa no dia. E aí passou, 2 dias, ele voltou e falou assim, não, agora eu tô bem mesmo. Eu resolvi minha vida, né? Então, assim, a gente percebe ali nas atitudes do colaborador, do dia a dia, presente, quando você tá ali lidando com ele todos os dias, né? Às vezes você tá no DDS, você olha pra pessoa, você vê que a pessoa não... Fazemos terapia. É terapia. Grande desafio. Porque, igual, né, mudando, igual o Francisco falou da NR1 agora, mas a NR1, ela pede a isso, né? Sim. Porque antigamente, como você falou, as pessoas achavam que a parte da segurança era responsabilidade do SESMIT da empresa. E hoje a gente vê que a responsabilidade é de um todo, é de todo mundo, é da liderança, principalmente do seu líder, que está ali todos os dias com você, que sabe o que você está fazendo. Nada melhor essa pessoa para me conhecer, para saber que hoje eu não estou bem para me exercer aquela atividade. Sim. Que é esse o fator, né? O que a norma pede é isso, é a gente envolver todo mundo da empresa, né, para saber o que está acontecendo. Sim. Depois a gente vai falar sobre isso. Vamos aprofundar bem. Você vê que vai indo, já indo. Então, continuando aqui, agora a Vivi vai comentar um pouco sobre a trajetória dela, né? Vai falar um pouco de como que ela surgiu nessa área de segurança, o que ela achou da área, onde ela chegou, quais foram os desafios, principalmente por ela ser mulher, nessa área de homens, como a gente está comentando, masculino, muito masculino, hoje bem diversificado. E contar um pouco dessa história, principalmente para quem tá ouvindo, né? Para ver que a gente já sofreu muito, né? Sim. Eu comecei assim, eu falo que a segurança também me achou, né? Vamos falar assim. Eu primeiro, quando estudava mais nova, eu fiz primeiro técnico de enfermagem. Aí, durante esse período de técnico de enfermagem, eu vi que não era o que eu queria. Porque eu sou aquela pessoa assim, eu não consigo me desfazer do que acontecia dentro da área hospitalar, eu levava para dentro de casa, aquilo me fazia mal. O emocional não ficava bem, né? E a gente tem que se desligar, infelizmente, né? Aí eu falei, vou fazer engenharia, mas eu quero mexer com pessoas também. E aí eu comecei a fazer o curso de engenharia, fiz engenharia da computação, e estudando o curso de engenharia da computação, tinha pessoas que estudavam comigo, tinha o curso técnico de segurança do trabalho, eu conversava com pessoas a respeito de segurança do trabalho, tinha um professor, né, durante a graduação, tinha um professor de segurança do trabalho, ele, Viviane, você vai se encaixar, faz a pós em segurança do trabalho. Aí foi que eu formei engenharia de computação, nem segui a área nem nada, já fiz a pós-graduação em segurança do trabalho. E meu primeiro emprego foi uma empresa de grande porte. Aí já comecei como analista de segurança, porque ela estava contratando um software para fazer a gestão de segurança. Eu, formada em engenharia de computação, que entendia das questões, né, do software, e ligada à segurança do trabalho. Foi quando eu comecei. E aí eu tive os desafios, né? Na época era muito nova, eu estava nova, não tinha experiências como segurança do trabalho. Aí veio a discriminação. Mas você não tem nem experiência em segurança do trabalho, já está entrando aqui como, na época era como analista, não entrei como engenheira, mas as pessoas mesmo assim já julgam. Tem um rostinho bonito, na época eu escutei, né, pessoas falando assim, só porque você tem um rostinho bonito, você já conseguiu entrar no mercado. Só que por detrás ninguém via, né, o sacrifício. Antes de eu entrar para o mercado, quantos nãos que eu já tinha recebido, não foi eu formar e já consegui de primeiro mês, né, formei aqui e já consegui entrar, não foi, tive vários nãos também, mas aí correndo atrás, a gente nunca pode desistir, né, eu tenho minha mãe dentro de casa e às vezes eu chegava chorando, falando, não vou conseguir porque eu não tenho conhecimento, eu não tenho experiência, chorando, aí minha mãe, Viviane, você vai conseguir. Eu falo que a minha mãe é meu alicerce para isso tudo. Até hoje, o que eu consegui foi ela. Sempre quando eu chegava desanimada, ela, não, você vai conseguir, você vai entrar.
E quando eu entrei, foi uma experiência muito boa, que graças a Deus os gestores que trabalhou comigo eram excelentes, tinha paciência para chegar, explicar, me falar, porque eu tinha comigo simplesmente o livro das normas, né, das NRs ali, e quando eu precisava de qualquer coisa, eu tinha que ir ali no livro para me socorrer, ler